Olha, deu ruim aí para dois deputados, um deputado e uma deputada bolsonaristas. Pois bem, os dois neonazistas, eles usam as mesmas táticas que o nazismo usava lá atrás, eles adaptaram para a era das redes sociais e usam essas táticas. Por isso é neonazista, né? Nazista original. Gustavo Geyer e Júlia Zanata, eles resolveram fazer uma lista de todos os brasileiros que, segundo eles, defendem os terroristas do Hamas e enviar essa lista para a embaixada norte-americana para que esses brasileiros tenham vistos negados nos Estados Unidos ou os que já têm vistos tenham seus vistos cancelados. O bolsonarismo tem contato com alguns parlamentares republicanos trumpistas, né, lá dos Estados Unidos, e aí falaram com um senador dos Estados Unidos para que esse senador encaminhe essa lista para o governo americano, para que o governo americano tire aí vistos desses brasileiros. Eu vou te falar, só tem um problema. Você começar a fazer listas aí acusando pessoas de apoiarem terrorismo, isso é crime. Você não pode fazer uma lista e colocar, nossa, vou colocar aqui 100 nomes de pessoas que eu acho que apoiam o terrorismo e sair divulgando assim. Pior, mandar para governos de outros países para que essas pessoas sejam perseguidas não só no Brasil, mas fora do Brasil. Isso é crime. Crime mesmo. E os dois deputados cometeram um crime, os dois deputados foram avisados de que isso era crime, os dois parlamentares se apavoraram e apagaram das redes sociais. Porém, já tem as provas ali, tem um site que chama web.archive.org. Qualquer coisa você manda ali e fica naquele site para sempre. Inclusive, o Poder Judiciário brasileiro utiliza esse site, já tem jurisprudência de que o que tiver ali naquele site é considerado, esse conteúdo realmente existia no dia tal, no endereço tal, porque você põe ali uma postagem do Facebook, por exemplo, você coloca ali naquele site, o site salva a postagem e diz, olha, no dia tal, horário tal, nesse link aqui, facebook.com/, a postagem, essa página estava assim. Aí se tiver um vídeo, uma foto, uma imagem, o que quer que tivesse, tem ali a postagem. No caso, a postagem são da rede social Twitter, X, que é a rede social mais utilizada por esses dois parlamentares bolsonaristas. E aí, já está gravadinho, todo mundo que teve o seu nome exposto pelo Gustavo Geyer ou pela Júlia Zanata pode processá-los. Eu dou a dica, tá? Peçam de 50 a 100 mil. O normal é que, num caso desses, eu vou falar porque teve um deputado bolsonarista que fez um dossiê dos antifascistas. E ali tinha mais de 900 pessoas. As indenizações giravam em torno de 20 a 40 mil. Só que ele nem enviou o dossiê para os Estados Unidos, para as pessoas serem perseguidas fora do Brasil, o que aí está inclusive fora da alçada da justiça brasileira. Como é que a justiça brasileira vai impedir alguém de ser perseguido nos Estados Unidos? Não vai. Então, a indenização nesse caso tende a ser maior. Então, peçam mais. Se for o mesmo lá do deputado bolsonarista, aquele deputado chorou muito, ele se ferrou mesmo, o deputado que fez dossiê antifascista, porque ele colocou ali 900 nomes, das quais mais da metade o processaram, e em menos de 6 meses ele já estava devendo 3 ou 4 milhões de reais em processo. Porque os processos eram rápidos, porque depois do primeiro e do segundo já tinha jurisprudência, eram processos idênticos praticamente, os juízes só olhavam e pega aí, já tem sentença aqui, tanto. Mudava, um ou outro ali mudava um pouquinho o valor, mas de resto, sentenças bem parecidas, porque as petições iniciais eram parecidas, o processo era parecido. No caso do Geyer e da Zanata, olha, eu vou te falar, vai dar ruim para eles. Então, quem teve seu nome divulgado, processa. Eu vou mostrar aqui, as publicações dos dois, para você dar uma olhada. A deputada da tiara nazista, aqui, ela, visto negado, toda feliz, ela aí, colocou, visto negado. O senador americano Marco Rubio anunciou que estrangeiros apoiadores do grupo terrorista Hamas deverão perder o visto americano. Já estamos em contato com a embaixada para enviar uma lista de políticos e pessoas públicas que estão apoiando e estimulando o Hamas a matar mais gente. Aí ela coloca aqui uma da Fox News, Rubio, cancele vista para o pessoal pró-Hamas. Aí ela, apoiadores do Hamas podem perder visto americano, denuncie. Aí ela faz, aí o Gustavo Geyer também, Gustavo Geyer, acabo de enviar um ofício para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, informando as autoridades, dá para ler aí, informando as autoridades competentes uma lista de políticos, entidades
e civis brasileiros que publicamente já manifestaram apoio ao grupo terrorista Hamas. Para ele, assim, denunciar que o Estado terrorista de Israel, governado por um bolsominion, por um neonazista, que é o Benjamin Netanyahu, está cometendo terrorismo de Estado há décadas, e no caso aí, desde que o Netanyahu, desde 2019, cometendo terrorismo de Estado na Palestina, para eles isso é apoiar o Hamas. Pois bem, aí ele fala, segue a lista completa, aí ele colocou aqui, ó. Aí tá aqui toda a lista, eu vou mostrar aqui, ó, tem nomes aqui, infelizmente não tá meu nome, perdi aí uma bolada, né, 40, 50 mil aí também não faz falta, né? Faz falta, não rejeito, isso que eu ia falar, 40, 50 mil, não rejeito também, né? Não atrapalha ninguém ganhar 40, 50 mil a mais. Perdi, mas um monte de gente aí, ó, tem aí nomes aí, ó, inúmeros nomes, um monte de gente aí, ó, parabéns aí, ó. Shirley de Souza, Socorro Gomes, Soraya Misler, Terezinha Braga, Thiago Morbat, Thiago Ávila, não sei quem, cada um desses aí vai ser contemplado com uns 20, 30, 40, 50 mil. Engraçado é que os meus posts nessa rede social aí que eles mais usam foram alguns dos que mais viralizaram e não colocaram meu nome. Eu não fui agraciado com essa aí, perdi essa bolada aí que os outros vão ganhar. Aqui tem mais gente da lista aqui completa, tem deputados, deputadas. Talvez a lista não esteja também por ordem alfabética, pelo que eu tô vendo aqui, ele separou em grupos, né? E talvez não esteja toda a lista aqui, mas ele coloca aqui deputados, tudo mais, para que eles percam o visto. Mais movimentos e tal. Engraçado, né? Eu lembro quem fazia listas para tentar identificar os opositores eram justamente os nazistas. Aliás, digo mais, se essa deputada da tia era nazista, se ela tivesse nascido 90 anos antes, ou seja, se ela tivesse a idade que tem, a influência que tem, em vez de em 2023, se fosse em 1933, ela estava fazendo lista de judeus para colocar estrela na casa dos judeus, que era o que os nazistas faziam para matá-los depois. É isso que ela estaria fazendo. Como agora é o neonazismo, então ela faz lista de quem está ali contra o terrorismo de Estado de Israel. Muita gente fala, Thiago, não tem como você ser judeu ou você apoiar os judeus e ser nazista ao mesmo tempo. É óbvio que tem. Expliquei aqui inúmeras vezes, mas é uma confusão que é feita propositalmente para que as pessoas não entendam. O nazismo, ele busca um inimigo em comum para aglutinar ali a sua base, para que a base toda comece a apontar os dedos. Nos anos de 1930, o inimigo mais fácil ali na Alemanha, naquele contexto, eram os judeus. Por tudo que aconteceu na Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha uma crise econômica, então o Hitler e os nazistas falaram, pô, se a gente culpar os judeus e demonizar os judeus, a gente vai conseguir aí fazer um discurso populista e ganhar muito voto e ganhar apoio popular para fazer o que a gente bem entender. Então eram os judeus. Só por isso, não é porque, nossa, não gosto dos judeus. Eram eles ali, os mais fáceis. Hoje, você vê que os neonazistas, eles adoram a bandeira de Israel, eles adoram o Estado de Israel, eles têm outros inimigos em comum. No Brasil, por exemplo, o inimigo em comum do bolsonarismo eram os petistas. Todos, eu, você aí, fizeram lista de antifascista, tudo mais. Aí você vê que são exatamente as pessoas de esquerda que estão denunciando os crimes do Estado terrorista de Israel. E aí eles fazem lista para que essas pessoas sejam perseguidas no Brasil e fora do Brasil. Felizmente, eu não tenho visto americano, não pretendo ter jamais, então se me colocarem na lista, podem aí colocar o Thiago na lista negra dos Estados Unidos, porque não tem a mínima intenção de jamais ir para esse país. Se um dia cair o visto, talvez eu vá, mas o que eu tô vendo lá de preço, olha, de jeito nenhum, vou para um lugar, imagina chegar em Miami, vou pedir uma cerveja num bar ali, o cara vem lá, $20. E ó, você tem que pagar 20% de gorjeta, porque senão a gente cospe na tua cerveja. Que é assim, então imagina você pagar R$110 numa cerveja, fora os 20, 25% de gorjeta. Engraçado, quando um americano vai para outro país, eles não pagam 25% de gorjeta, mas se um estrangeiro for para lá, você tem que respeitar os americanos. Uma coisa assim, né? Então não tem a mínima vontade de... Aliás, teve quando alguns canais de esquerda, canais grandes aí de esquerda, com 1 milhão de inscritos aí, começaram a me atacar lá atrás no PL das fake news, um deles falou, esse Thiago dos Reis, ele mora em Miami, lá onde só tem bolsominion. Jamais. Jamais. Tem um lugar que eu jamais vou morar, não sei que alguém me pague muito pra morar lá, é Miami. Ainda mais só tem bolsominion lá, mas você vê. Aí agora o que tá acontecendo? Mas tem esse pessoal aí que tá sendo denunciado pelos deputados, essas pessoas, muitos são deputados, muitos são presidentes ou presidentas de entidades que precisam ir a eventos nos Estados Unidos às vezes. E essa perseguição atrapalha muito.
Vamos lembrar uma coisa, esse Gustavo Geyer e essa deputada da tiara nazista, eles também estão fazendo listas com nomes de professores sobre tudo que você puder imaginar. O Gustavo Geyer faz lista para perseguir professores desde 2020, desde a pandemia. Aí agora ele está fazendo, novamente, ele como deputado federal, usando poder e dinheiro público, ele está fazendo lista para perseguir professores, tanto no caso aí do terrorismo de Israel, como em outros casos. Quer dizer, esse pessoal é nazista mesmo, eles usam a tática nazista de perseguir da mesma maneira, de criar listinha, de marcar fulano, de incentivar alunos de escolas e de universidades, ou seja, até crianças, a ficarem gravando professores, tudo mais, a mandarem vídeos para eles perseguirem e demitirem professores. Essa é uma das táticas que o nazismo utilizou e que o neonazismo utiliza. Lembrando que esse pessoal é uma hipocrisia em pessoa. O Gustavo Geyer é assassino, esse cara matou. Ele dirigindo aí, alguns dizem que estava bêbado ou drogado, porque ó, eles é trovão, esse pessoal aí se fizer um exame, ó, se fizer um exame não passa ninguém, viu? Um exame aí de drogas. Faz aí na bancada bolsonarista, não passa ninguém, ou não passa quase ninguém. Não sei se hoje em dia passa aí, não. Talvez passem. Mas ele matou gente aí de carro e não foi preso. E não prestou socorro e nem nada. Esse é o Gustavo Geyer, viu? O irmão dele, inclusive, está preso pelo mesmo motivo. Esses caras, olha o nível. Estamos falando aí de gente que já matou gente inocente e que é idolatrado como cidadão de bem, defensor da família e defensor da vida. Cara que já matou gente inocente e não socorreu. Dirigindo sob efeitos aí. Peraí, esse é o cara aí, conservador, defensor da moral e dos bons costumes? Pois bem, estão aí agora tentando perseguir o pessoal de esquerda. Aliás, no governo Lula também está um negócio, também por conta de parte aí do centrão, do bolsonarismo, tem muito bolsonarista infiltrado no governo Lula. Estão demitindo todo mundo no governo Lula. O presidente da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, foi demitido porque fez uma postagem. Tem até amigo dos Correios que foi demitido também por fazer postagem. Aliás, olha a postagem que o meu amigo lá dos Correios fez para ser demitido. Ó, eu não vou colocar aqui o nome dele, mas eu vou mostrar ele. Ele publicou isso aqui, ó. Gaza vive opressão maior que a do gueto de Varsóvia e de Soweto, afirma judeu pró-Palestina. Ele colocou um link do Opera Mundi, que é um site famoso, inclusive é um site filiado ao UOL, é um portal aí de direita, e aí foi demitido, exonerado. Por quê? Porque tem uma pressão muito grande do bolsonarismo para censurar. E aí tem infiltrados no governo Lula que fazem isso. A gente infiltrada, não tem outra palavra não, viu? Você vê, no governo Lula, você colocar uma matéria de um portal famoso, reconhecido, só compartilhar a matéria, que diz ali a verdade, que hoje o que está acontecendo na Palestina é pior do que aconteceu nos guetos de Varsóvia. E digo eu que morei na Polônia, tá? Fui a Auschwitz, inclusive. Em Auschwitz, a primeira coisa que a guia oficial lá de Auschwitz tenta falar, e que eu vejo que principalmente os americanos não entra na cabeça dele, nossa, ela ficou desesperada quando eu fui lá em 2015, repetindo, era o seguinte: olha, não eram só judeus que morreram aqui, a maioria dos que morreram eram poloneses e húngaros, e não eram judeus. Inclusive, ela vai, tem dois Auschwitz, né? Auschwitz 1 e 2. Quando a gente vai para Auschwitz 2, lá, se caminha e vai para lá, a guia fala, olha, aqui os judeus eram uma espécie de casta. Eles eram informantes dos alemães. E aí eles informavam, e quem era a ralé de Auschwitz? Imagina você ser a ralé em Auschwitz. Eram os poloneses. Os judeus eram a casta de Auschwitz, eles comiam mais, eles tinham mais refeições, porque eles eram amigos dos alemães. Morriam também, iam para a câmara de gás, iam, a coisa era total. Mas nesse contexto terrível, é como você pegar, por exemplo, no Brasil da escravidão, que tinham aqueles poucos escravos que também eram os que apontavam o dedo para os outros, aqueles que serviam ali os senhores feudais. Senhores feudais, os fazendeiros, tudo mais, os que escravizavam. Então a mesma coisa. Ou quando fala, olha, tinha alguns negros que vendiam e traficavam escravos. Então era isso, é uma minoria ali que tinha isso. No fim, todos morriam. Mas em Auschwitz, você vai lá, a guia oficial, não sou eu, Thiago, é uma guia oficial da Polônia, do local onde isso aconteceu, ela repete isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E aí alguém vai lá e fala, ó, tá vendo? Ó, o que está acontecendo na Palestina é uma prisão a céu aberto, com bomba caindo na cabeça deles, é pior do que aquilo. E aí, não pode.
Não pode falar isso, é questão de demissão por conta de bolsonaristas infiltrados. Aí tem gente que fala, Thiago, como é que o Lula deixa de ter bolsonaro infiltrado? Imagine você que tá cheio de ministros do Centrão, tá cheio de ministro que era bolsonarista, e não é que, nossa, a culpa é do Lula. Não, o Lula não tem como ele ter um ministério de esquerda porque nós não elegemos um congresso de esquerda. Nós tentamos, eu e você plantonista, tentamos, né? A gente fez campanha, a gente foi pra cima, mas o Brasil não elegeu um congresso de esquerda, o Lula tem que fazer negociação, e aí não tem como ele tirar todos os bolsonaristas infiltrados, porque muitos deles são de confiança de alguns ministros que estão lá porque o Centrão ordena que esses ministros estejam lá. E aí tem, obviamente, uma parte da esquerda que gosta de despolitizar. Foi uma esquerda que falava não vai ter Copa, uma esquerda que falava não é só por 20 centavos. Essa esquerda aí, que adora despolitizar as pessoas, que é uma esquerda que os Estados Unidos adoram, e que fala, não, tá vendo, o Lula se vendeu pro Centrão. Não, ele tem que fazer a negociação aí dos cargos, porque senão ele não aprova o que é importante para a população, não aprova as reformas que são importantes, não aprova aumento de verba para social, não aprova nada. Então, ele faz isso. Porém, você vê aí um ônus muito grande, né, que é o quê? Censura. Censura. Eu espero aí que tenha gente no governo que esteja de olho nisso para que isso pare de acontecer, porque realmente, olha, não ter segurança nem para publicar matéria em pleno governo Lula e ainda ser perseguido por deputados fascistas, neonazistas, obviamente a coisa é difícil. E olha, falo com toda a tranquilidade do mundo que são dois parlamentares neonazistas, porque o que eles estão fazendo é tática do nazismo. Então pegaram a cartilha lá do Hitler e estão levando agora para o século XXI. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!